Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Lenhador, o seu star player favorito de For Honor. Hoje para mais uma cobertura da live do Warriors Den, que é a nossa live review da segunda temporada do ano 6 de For Honor. Então, antes de começar o vídeo aí, eu sei que muitas pessoas veem isso depois que já passou. Não esqueça de deixar o like, fortalecer meu trabalho, que é muito importante. E vamos lá, temos 10 minutos, 8 minutos e pouco, para falar um pouquinho antes de começar a transmissão, certo? Então, a transmissão deles já está começando. Eu atrasei um pouquinho a minha, né? Eu gosto de falar um pouquinho antes para dar uma ideia do que esperar, o que eu espero, né? E, enfim, da nova temporada do nosso querido jogo For Honor, tá? Normalmente, galera, quem me acompanha sabe que eu sempre prezo por passar as informações para vocês de uma forma mais neutra, evito ficar dando tanta minha opinião quando eu faço cobertura assim, né? Às vezes quando é react eu falo tal, mas sempre com aquele tom positivo, aquele tom, né, pra cima. Mas eu confesso para vocês que depois de tanto tempo sendo positivo, eu já tô assim no meu limite de aceitação para as cagadas dos desenvolvedores de For Honor. Então essa live eu não vou ser tão positivo assim, porque eu acho que a gente já está num limite que esses caras têm que trabalhar direito, porque eu cuido de comunidade do Facebook oficial, de Discord, tenho meus canais. Eu não aguento mais reclamação de player falando que não consegue jogar não sei quantos meses, de pessoa falando que todo jogo joga normal, vai jogar For Honor, não consegue conectar. Problemas e mais problemas de queda de desempenho, drop de FPS, partida lagada, pessoa que é quicada do lobby enquanto está em atividade e é quicado por inatividade. Então, cara, são problemas que já estão recorrentes já há muito tempo. Então, eu espero do fundo do meu coração que o mínimo que façam é corrigir o óbvio, né? Além disso, sem contar a meta do jogo, né, o balanceamento do jogo, que quando você acha que os desenvolvedores sabem o que estão fazendo, você percebe que eles não sabem porcaria nenhuma, porque eles começam a se atropelar e tudo que parecia que estava certo e ia dar tudo bem, começa a ficar tudo errado de novo. Você acha que é assim, não, fizeram um personagem forte para vender DLC, só que pô, já venderam as DLC, o personagem continua ridículo. Bom, calma, é que eu tô desabafando antes da hora, desculpa galera, mas é que eu tô entalado com esses problemas de For Honor. E eu acho que eu falo por muitos aí. Mas vamos lá. Vamos primeiro tentar manter aquela vibe positiva, né? Porque as pessoas querem novidades. Então, olha só, porque nós vemos na imagem aqui Curse of the Scarab. Scarab, eu imagino que seja escaravelho, eu não tenho... deve ser, né? Dá um Google aí quem tá no chat. Então, cara, muito legal. Coisa de deserto, escaravelho, uma temática claramente egípcia. Será que teremos um guerreiro egípcio aí? Um Medjay? Algo no estilo? Um guerreiro com uma Kolpesh, por exemplo? Já pensou que, né? Que top? Seja lá o que for, não vai ser essa temporada, tá, galera? Vai ser só na próxima. A gente já teve o lançamento do Pirata. Essa temporada aqui, que é a temporada 2, é só correção, evento e talvez rework. Vou falar rapidinho dos reworks. E aí no fim do ano vai vir um novo herói. E pela cara aí, tudo indica que é alguma coisa egípcia aí, hein? Legal. Pelo menos isso me deixa um pouco animado, né? A que adianta o personagem vir um egípcio legal se ele vir todo quebrado, né? Triste. Bom, até agora temos aqui o roadmap, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês rapidinho, só para vocês darem uma olhada aqui. Esse é o roadmap, tá? Deixa eu ver se está trocando aqui. O roadmap já foi divulgado lá no Twitter oficial do For Honor. Temos aqui basicamente o que vai ter nesse mês de junho, tá? Então dia 2, que já foi, isso daqui já foi, né? Já foi, praticamente foi tudo. Nós estamos aqui, ó, no dia 9, que é quando vai ter o início do evento, tá? Do Jangjun.
o Jung vai ficar gratuito para quem não tem o Jung, vai estar aí lá uma execução exclusiva para ele e tal. Evento do Jung, mesma coisa como foi o do Yomungander. Vai ter aqui o Season Review que estamos tendo agora, certo? A partir de amanhã começa aqueles desafios de comunidade. Agora, o que mais importante, ao meu ver, o mais importante dessa Season tá aqui, ó. Patch de correção. Pelo amor de Deus, nerfem o pirata, galera. Já deu. Todo mundo, desde a pessoa mais noob até o mais pro player, sabe que o pirata está completamente desbalanceado, quebrando o jogo. Arrumem isso. Cara, não tem como, depois de tanto tempo, vocês lançarem um personagem tão quebrado assim, todo mundo saber que ele é quebrado e vocês manterem isso por tanto tempo. Então, essa correção aqui, cara, vai ser um fôlego que o jogo tá precisando, porque nem crossplay tá salvando. A gente sempre achava, crossplay vai salvar. Cara, veio o crossplay, não foi não, tá? Então, pelo amor de Deus, arrumem o jogo. Para de deixar um personagem tão mais forte que o outro. Vamos lá. Passe de batalha, que tá aqui, tá? Eventinhos, tal. E no dia 16 também a nova skin, que é algo que eu também acho que vai ser muito legal. Provavelmente hoje vão falar que a nova skin é do Raider, coisa que eu já falei lá na temporada passada. Os caras deixaram vazar o trailer. Eles colocaram o trailer do Ramiel com a legenda de um trailer viking. Aí na hora deu pra se ligar que era Raider. Falei isso lá atrás. Mas, né, muito provável que vai ser ele mesmo, tá? Aí começa aqui, enfim, né, evento. E aí dia 30, um Testing Grounds. Testing Grounds que, né, muito importante, Testing Grounds. Desde que esse Testing Grounds se concretize em jogo, né? Porque fazer testing grounds para engavetar depois não dá muito certo. Vamos ver. Tem a imagem de um Kensei e um Guardião. Aí o pessoal já, testing ground de Kensei e Guardião. Todo mundo tá falando que é Kensei e Guardião. Eu não sei se é meio histeria isso, mas falaram que, né? Eu acho que muito por causa de alguns streamers que falaram também, né? Viram a imagem de um Kensei e de um Guardião, a galera tá achando que é Kensei e Guardião. Então, vamos acreditar que é Kensei e Guardião. Embora não sejam os principais personagens que mereçam rework no momento, né? Eu acho que a fila tá... Embora sejam personagens que precisam claramente, mas talvez o Guardião e o Kensei, um buffzinho aqui, outro ali, você consegue manter. Agora tem uns que estão muito mais inviáveis que precisam de um rework completo, né? Enfim. Galera, o meu áudio tá bom pra vocês, tá? Eu sempre, né, quando eu troco de Twitch pra YouTube, eu sempre pergunto. Se o áudio estiver ok aí, dá um salve aí, por favor, tá? E vamos lá. A hora que parar a contagem aqui, eu vou ficar quietinho, vou fechar minha cam, vou fechar o layout e só vou ficar trocando ideia com vocês, tudo bem? Pra ficar mais fácil, né? Pra não ficar poluindo a tela, tal. Então, eu vou fechar aqui, né? Deixar só a tela aí mesmo. E vamos ver o que vem de bom. Lembrando que assim, eu não vou fazer aquela tradução simultânea, porque eu também não tenho um inglês tão bom, mas eu vou explicando, né, conforme for passando as coisas, tal. Eu vou tentar entender da melhor maneira possível e explicar aí com as minhas palavras o conteúdo e comentar com vocês também, certo? Se o som do jogo tiver baixo também, tá? Vocês me falam que eu aumento aqui, eu deixo bem baixinho. Vou aumentar um pouquinho na hora que eles começarem a falar, mas eu não posso aumentar muito, senão vocês não conseguem ouvir minha voz. A maldição do escaravelho. Começou com aquele trailer água com açúcar, né?
Mas tá aí, vamos ver qual é essa maldição desse caravelho aí. Hello Warriors and welcome once more to the Warriors Den. We have got a lot to talk about today, but first off, Year 6 Season 2, Curse of the Scarab, starting on June 16th. Chat's got to be going crazy right now. I'm going crazy internally. I gotta be professional right now. We're doing a show, so I gotta like maintain the composure. But oh, it's gonna be awesome. Todo mundo muito animado. Nova temporada começando dia 16 de junho. We've got some things dropping on Twitch for you. Josh, do you want to tell us what the Twitch is dropping? I will tell the people what the Twitch is dropping, or we're dropping. Eu tô acompanhando pelo YouTube a transmissão, mas essa transmissão também é feita pela Twitch, tá? E lá na Twitch tem os drops. Você tem que estar com sua conta vinculada com a Twitch. E aí eles vão dar esses prêmios lá durante a transmissão. 100,000 steel, and if you've been kind of keeping up with what we've been doing this year, we've been doing hero skins. Last season we did one for Warden, the Lord Ramiel. This time we are doing one for Raider, the Bolthorn, the Cursed hero skin. It looks utterly amazing. Realmente a skin é do Raider mesmo, como para surpresa de 0 pessoas. He is a beefy boy. You'll have a chance to win that as well. So keep an eye out on your Twitch notifications. All right, we got a lot of details coming up for you today on Year 6 Season 2. But first, we're really excited to announce that we've been working really hard on a Year 1 to Year 5 lore video with Era DeLupi, who those of you in the lore community may know very well, as well as ele tá falando de vídeo da lore do jogo que foi lançado agora, antes da live. Eu já assisti, depois vou tentar traduzir para vocês, que conta a história do começo da lore do For Honor até agora. Like catch up or like the story so far, like previously on For Honor, so that those of you who maybe don't pay a lot of attention to the lore or have been in and out of the game can just get caught up in in one go. So we worked with Estrella's voice actress on this. She did an amazing job. It was awesome to work with her. And we want to give you guys a little taste of that right now. But stick around after the Warriors. Ele vai passar pedaço do vídeo. É vídeo de 17 minutos, tá? Conta a história ali envolvendo as temporadas, os eventos que teve. Today, your new life in the Order begins. But before you are sent on your path, let me remind you of our shared history. Bom, esse vídeo não vai passar completo, é só um pedaço. Então, aí no caso é o discurso da Apollyon no começo da história ali, né? É a lore da campanha do jogo, tá? Tudo começou há milhares de anos atrás, quando teve um grande cataclisma. A great cataclysm destroyed the world as people knew it. Um grande cataclisma destruiu o mundo como as pessoas o conheciam. Foi um milagre que alguém tenha sobrevivido. 3 factions arrived on the continent, searching for a new beginning. 3 facções chegaram ao continente procurando um novo começo. I hope you guys enjoyed that. É a história, essa é a história padrão, né? Aí você seguindo o vídeo, ela explica até o fim da história, quando a Apollyon é derrotada. Aí depois a história da Season do ano 2, a chegada dos Zulin. Depois do ano 3 com os Harbingers, né? Opa. In a far corner of the world, legends speak of a bracelet passed down from one pharaoh to the next. It was said the bracelet could restore life, erased from history, faded from memory. Now, I have found it. With the bracelet, I bring glory to Valkenheim once more. Yet in its wake, darkness spreads. What have I unleashed? Acho que dá pra cravar já que o próximo herói vai ser um egípcio, né?
vamos lá. Os detalhes da temporada 2. Eles estão preparando o terreno para com certeza chegar um personagem Warriors, egípcio. the curse of the scarab is here. It is upon us. Plagues, locusts, frogs. There are frogs. You'll see. But yes, welcome to Year 6, Season 2. There is a ton that we want to talk about this season, a lot to get through, and to talk about it, we have a wonderful panel of awesome people from the For Honor team. First up, we have Stefan, as you all know, Ian, as you also know, but we have a new member of the Warriors Den today. Anastasia is joining us for the first time. Anastasia, welcome. How are you doing? Quero ver ele falar o sobrenome dessa I'm mulher good, aí. thank you. Thank you for having me here. I'm really happy. Super excited to have you. Very excited for you to talk about what you're here for. Ian, how are you doing? I'm great, Josh. I'm glad to be back. It's always fun to be part of these seasonal launches. They are always like the most like dense with stuff because we're dropping so many awesome things. But Stefan, also you're a veteran of the Warriors Den. Welcome. Thank you very much. I'm Year 6, Season 2, Curse of the Scarab. I'm super excited to be here. How are you doing? I'm doing great. As I said, we've got a ton to get through. We are kind of doing just the typical what we do for our seasons, breaking up in a TU1 and a TU2. Lots in both. So, Stefan, why don't you go ahead and kick us off to talk about what we can expect in these. Vamos ver o que ele vai falar sobre a temporada agora. Absolutely. Can't wait to talk about the whole rundown. Basically, here in the season, we're going to get to bring you a little bit of Egyptian flavor to the world of For Honor. This is going to be a really exciting season to find out a bit more about the Egyptian culture. We're going to meet an amazing hero later in the season. We're going to start off with a hero skin at the start of the season. That's going to be amazing. There's a super fun event in there, and there's a whole bunch of other great stuff throughout. So I can't wait to really go through the whole rundown. Vai ter eventos, tal. Yeah, let's Falou do it. Nada. Vamos Perfect. From the top, let's hit it. Title Update 1. We've got a launch event, Justice of the Pharaohs. The curse of the season will be in full effect here. All the evento, they're going to be dead, they're going to be gone. Passe de batalha e a skin do Raider. Provavelmente o passe de batalha vai ser voltado para essa skin de egípcio, areia, deserto. Awesome Egyptian content. If you're a fan of Anubis, you are going to be very happy. Hero skin. New Hero? Fan of Anubis, 28 de julho? It's mandatory. É verdade, cara. Eu que estou viajando, galera. A Warmonger foi. A Pirata foi da temporada passada. E caramba, eu tô perdido agora nas ideias. Hero skin. Oh, I said hero skin. There's so much stuff I've lost in my list. Testing grounds. Yes, thank you. June 30th, so this is the third week of the event, the Justice of the Pharaohs. It's going to overlap a little bit, but that's going to be great. You're going to have more to play. It'll be a gameplay system improvement testing ground, focused on allowing you to attack even more safely, especially when you're in a 1v2 situation, which is super dangerous to attack in today. The game designer is going to tell you a little bit more about that later on, and it's going to be awesome. The hints. Oh, yeah. Então é isso, novo herói, dia 28 de julho. Title Update 2. We've got new armor, new hero. Oh man, we're starting with a new hero. All right. This hero is going to be super fun to play, super fun to watch. I know people are already trying to guess the hero. Tá longe, hein, meu? 28 de julho, good velho. Luck with them. I predict that no one is going to guess it exactly right because there's a twist that you will not expect. You're coming with all the hints. Nada da segunda fase do crossplay, né? I'm sorry. I'm gonna get talked to after this. I think for too much. Sorry. Excuse me. Exactly. Excuse me. Stefan, no leaking. Sorry. I want you to note here. The next heroes will have one body type, and they will have 2 armor sets. So just bear that in mind. But I think once you get to play this hero, you're going to be happy no matter what. So. No sweat. More on this hero as we get closer to Title Update 2. Other than that, armor variations, these are coming into TU2. They're going to be sick. We've got the Covenant Games Horde Code Masquerade. This is a recurring event, and it's going to be back and awesome. Battle of the Eclipse throwback event is also going to come back as a throwback. So you're going to have event all through the season to play.
It's going to be super cool. And then Hero Fest. If you aren't familiar with the Hero Fest, it's our opportunity to have hero playable, hero available at a discount. You get login rewards for logging in during that time, and we get to release a unique execution for the one hero of that week. So this is a great avenue for us to do awesome stuff there. Yeah, I love the Hero Fest. We have, as you said, we have quite a few plans. Eu cometi um ato falho, galera. Aqui eu também me confundo com esse negócio de ano 6 e temporada. A Pirata, ela não foi desse ano, né? A Pirata é do ano passado, de For Honor. Então esse personagem agora, ele é o primeiro desse ano. É que o ano de For Honor não bate com o nosso ano, às vezes dá uma bugada na cabeça, essas coisas eu me esqueço disso. Great kind of aspect of the Outlanders to us on the team is that it really allows us to explore different cultures from the whole world. We spent a lot of time being very in-depth on Knights, Vikings, the Wulin, and Samurai, and now we have a chance with the Outlanders to kind of touch on a lot of different cultures. So we want to really start exploring that with the Egyptian culture. If you could go anywhere in the world, see any Tá falando que com a nova temporada dos Outlanders, a facção dos Outlanders, ele pode ser qualquer coisa. Então isso deixou mais em aberto para eles poderem trazer culturas diferentes, né? E no caso, o egípcio é uma dessas, porque não tem nada a ver com Viking, Samurai, Wulin. Então o bom dos Outlanders, né, é isso, que eles simplesmente podem ser qualquer coisa. And then kind of one aspect of it with us on For Honor is we really want to be inspired by and deeply respect the cultures we research and bring to the game. And one thing we've always had in mind is that our world is believable but not purely realistic. As you know, Knights, Vikings, and Samurai probably didn't meet in battle too many times. So, you know, the perfect accuracy is not possible no matter what, but we want to respect the real cultures and the real history and then interpret that in the world of For Honor, and here we're going to get to start that off with the Egyptian culture, so can't wait. Yeah, and everything that I have seen and ele falou que é o seguinte, no For Honor eles tentam colocar personagens que existem dentro do contexto do jogo, respeitando as suas características, né? Então ele tá muito afim de colocar as características, o visual de um personagem egípcio, mesmo sendo impossível, obviamente, existir um egípcio combatendo esses guerreiros que tem no jogo. Yeah, as Stefan just mentioned, Year 6 Season 2 introduces our next hero skin. This time we unveil the hero skin for the Raider, which introduces us to a character we called Bullthorn the Cursed. Who is Bullthorn? Who is that guy? He is a Viking who's grown tired, honestly, of his people's plights. As we all know, like in the world of Heathmore, there's constant natural disasters, there's ceaseless wars, endless bloodshed. Like it's a tough living in Heathmore. And Bullthorn feels like his people need a win, and to do that, well, he ventures outside of Heathmore, outside of like known territories, and he goes further than anyone's ever gone before, in search of something that hopefully will help his people thrive. Então esse guerreiro, in the deserts far west, he finds what he needs in the ruins of an old Egyptian temple. Now, in the world of For Honor, the Kingdom of Egypt thrived a long time ago, but like so many other things, it was destroyed during the Cataclysm. And now there's nothing but ruins left. And it's while exploring these ruins that Bullthorn briefly crosses paths with, insert italics, a mysterious stranger, nudge nudge, wink wink, who tells him all about a magical relic known as the Scarab Bracelet. And well, seeing an opportunity, like his opportunity, what he's been looking for, Bullthorn betrays the stranger's trust, and he steals a bracelet for himself. And he brings it back home, hoping that, you know, he'll be able to do what he set out to do, and which is help his people thrive. But what he does in actuality is trigger a terrible, terrible curse on himself, but also on all of Heathmore. Yeah.
So once again, you'll be able to read Bullthorn's story in the next installment of our Tales from the World of Heathmore short story series. We did a story for Lord Ramiel back in Year 6, Season 1, and this time we'll again have a 3-part short Esse story. aí that é tells o Bullthorn's guerreiro story. viking, tá? É a The only skin, é difference isso is daí. this time it will be released weekly. Last season it was a bi-weekly release, but this time the 3-part short story will be released weekly starting Friday, June 17th. And there's a lot of in there. There's a lot of hints and details that players won't want to miss. Tá. Então, é um viking que foi viajar o mundo depois dos cataclismos e tal, né? Das desgraceiras do mundo do For Honor. Ele foi viajar, ele viajou muito longe e acabou chegando no Egito. Lá ele ficou sabendo desse artefato que poderia trazer riquezas, né, para sua terra. E aí ele roubou esse bracelete. E aí quando ele rouba e traz isso de volta, ele traz a maldição junto com ele. É isso. Resumidamente, muito resumido. Oh, yep, sure. As you just heard from Ian, Bullthorn stole this wonderful, beautiful bracelet to bring the Bullthorn, glory o nome back dele, né? to Heathmore. Ele roubou o But instead bracelete of that, he brought down a curse on himself e and trouxe a on his maldição. land. Então muito provavelmente os So, cenários vão estar com areia. Eu não sei se os caras vão meter tipo aquelas maldição do do deserto, sabe? Botando tipo escaravelho, sapo, escaravelho não, gafanhoto, sabe? Se os cenários vão ter esses elementos, muito provavelmente vai ser o que vai ter. Ó, aí tá a skin. Comparada com a do Ramiel, eu acho fraquíssima. Porque, sei lá, né? It's almost undead, and it's a mix of dry dark rock and the mummified skin. So the background story of Bullthorn is that he was once captured as a prisoner, and not long ago he escaped captivity, and as you can see, he still have the cuff on his Cara, back, comparado essa skin com a do Ramiel, also he have this ancient fraquinha, chain, né? that Bem carries fraquinha. on his belt. É basicamente um Raider normal. Really hard on this character, and I'm Sei lá. super happy to present this character. Com a barba loira. O Raider pagodeiro. Like, he looks so cool, and I say this a lot, but like just the details that the team like puts on, you know, the maps, the heroes, the weapons, like everything like that. It's all super impressive from like, you know, my perspective, kind of seeing everybody work. So round of applause to the team. I don't know if I'm the only one clapping, but that's okay. Round of applause. Decepcionado aí, galera do chat, igual eu, vocês gostaram? Eu achei fraquinha, hein? But Anastasia, you are actually going to be staying on, and we are going to be saying goodbye to Stefan and Ian. So, fellas, thank you so much for coming on to talk about Year 6 Season 2. We've covered a lot of stuff so far, but we got more to go through. Thank you very much. Enjoy the rest of the show. Vamos ver. Primeira parte aí já é The meio... Curse of the Scarab train rolling by introducing Julien along with Anastasia and myself. Julien, welcome to the den, my man. How you doing? Hey, what's up, Josh? I'm doing well. How are you? Doing well. And of course, as I mentioned, Anastasia is joining us from the previous portion of this segment. But let's go ahead and continue on with you and talk about the mood board and the artistic direction and inspiration for this season for Curse of the Scarab. So talk us through what the team was kind of looking at to bring this season to life. Yeah, sure. So this year is the year of Relic, and as you remember, the main theme of our first season of the year was Golden Age, and it was very classic fantasy with elves and wyverns, etc., etc. So in the season 2, players will experience a slightly different type of fantasy. It's Egyptian fantasy. Agora é aquela hora que eles falam muito tempo sobre algo que a gente já sabe. Que é as inspirações. Você se inspirou a fazer em negócio egípcio como, né? Óbvio. Onde qualquer pessoa se inspiraria. As for the overall mood, we wanted to bring to this season the heat and dryness of the desert, which is completely different from the previous season. To introduce the curse, we used elements like blood water, frog rain,
and swarms of locusts. And of course, the Egyptian fantasy wouldn't be full without mummies and pyramids and Egyptian gods. And frogs as well. Frog rain, in fact. Which is always something. It's the frog raid always looks really interesting, and I find it's really funny. But Julien, let's go ahead and talk to you about what we can expect in game. We'll talk about the in-game realization. We've got a new menu, we've got a new face-off, all types of stuff. So let's walk through that and talk about what players can expect when they put the game up on June 16th. Vamos ver se eles falam alguma coisa de adição real dentro do jogo. Season 22 is all about joining the raider on his adventure. So the theme that the team developed is a testament to journeying to a distant and unknown land, Deserto, going pirâmide. through a trial and having to choose between friendship or glory and prosperity, sapo. paying the ultimate and unforeseen price for it. Aesthetically, this means that the team has produced Viking com created a katana. contrast that opposes the beauty and the excitement of adventure with the darker side of betrayal and the consequences that betrayal brings. So in the map, narratively, Riverfort has Pior que vai ter monte de sapo mesmo, it's where velho. he would have first landed on his way back from his adventure. Os so kind of gafanhotos making it também. ground zero for the curse. So it's where the team decided to focus on map-wise. So coming back to the contrast. Ai, I was meus mentioning, FPS it was caindo important com um not monte to de create sapo a na gloomy, tela. ambiance, which would just lessen the visual impact of the curse elements. This is why in the map we have daytime complemented with rich Egyptian É patterns, aqueles negócios que eles and sempre warm colocam, né? saturated Nos colors. cenáriozinhos, negócios diferentes e There's tal. looted Egyptian treasures that's Só agora tem os peppered, sapos that que are eles peppered caem pra across lugar the nenhum. map, and you might even get a glimpse of the Porque se golden estivesse scarab chovendo bones themselves. sapo, o chão tem que estar So cheio all de this said, sapo, né? Josh, you walk around the map, and then Pior que tem uns it hits sapinhos aí, ó. Frog hits me? literally it hits you. Frogs are falling from the heavens, and then you turn around and the seas have turned to red. Crops have gone bad, and our beloved minions have all perished. R.I.P. Poor minions. I wonder. Poor minions. They probably got hit by a frog. Honestly, pretty sure. Mas eu acho que isso aí vai ser só no evento, né? Não é possível que Amphibian o jogo rain will tenha do isso. that Não. to you. Amphibian rain. And that doesn't happen anywhere. I don't think, unless there's like a remote part of the world that we have yet to discover that has frog rain. It just like recycles. I don't know what I'm talking about. But Anastasia, let's go ahead and move on back over to you to talk about the battle pass that we are also. Vamos lá, passe de batalha. Scarab. A ton of awesome stuff in it. We've got mood effects, Passe de we've got batalha que ornament, tem we've se got especializado execution, em trazer especially skins to- cada vez mais feias, So, baseada talk nesses to us, eventos what can we aí. expect in the battle pass this season? Umas armas que parecem de plástico, né? So in this season we wanted to combine Mas egípcio é um tema legal, cara. Dá pra fazer umas armas e umas armaduras bem bonitas. that Bolton brought into his land. The theme is the curse pervades the entire season. And to emphasize this, in some mood effects we use dark and vivid colors. É, aquele efeitinho Glowing que ele fica patterns legal em and alguns swarms personagens of e outros nem locusts tanto, that né? are, like, flying around, and the Uma cabeça de elements like chacal. cursed souls, dust, and sand that swirls around the character are also used in this season to emphasize this cursed theme. Não tinha nem como ser diferente, né? Also, you see this beautiful Egyptian. Olha lá, no Kensei já ficou ridículo. Já ficou a cabecinha. Igual Igual aquela cabeça do Ezio lá. Nos personagens fica gigante, no outro fica pequeno. Outfit design, we use this beautiful saturated and vivid colors and patterns, Egyptian elements like mythological creatures of the Egypt and Egyptian gods. And for ornaments, when we were creating Ornamento we were inspired by traditional maravilhoso. Egyptian jewelry. There were used materials like gold, stones, and glazed ceramic, which looks pretty awesome. I love like anything that's Anubis inspired, but this is this execution I was talking about. This is brilliant. I love it. Uma execução nova. Part. So basically, you are stealing the soul of your defeated enemy and keeping it in the small box. He's gonna keep it for yourself. It's mine now. I'll take that.
That's funny. But this the signature here is this probably signature looks probably one of my favorite ones, just because again, celebração. busting out a sarcophagus Celebração is kind of like a little symbolic thing. sai So de it looks dentro really de cool to have this in the game. sarcófago. Yeah, agree. And for the weapon design, it also was inspired by ancient Egyptian weapons and jewelry. And to make it different from the previous weapons from the previous seasons, we used like very unique patterns and cravings and elements. Vamos ver essa. Acho que vai passar, né? Todas as armas. Tem que get passar, né? Beautifully ornated weapons with lots of Egyptian elements like scarabs, mummies, and Egyptian gods. Yeah, and this is all what I can share with you for now. Ooh, for now. No, this is all awesome. I'm super excited for like everyone to get a chance to earn stuff in the battle pass, because again, the Egyptian I was gonna say it, like Assassin's Creed Origins, my favorite like Assassin's Creed game because of the the Egyptian lore. So like it's fun to have that in For Honor as well. But Julien, Anastasia, thank you so much for coming on the show to talk about Year 6 Season 2. Julien, you are actually sticking around, but I also want to say thank you to Stefan and Ian, who joined us earlier on in the segment to talk about Curse of the Scarab. But we are going to roll the Battle Pass weapons video right now, so you can check Vamos lá, vamos ver as what armas. you can expect in the Battle Pass. But don't go anywhere, because Julien and I are going to be going Lembrando over que the essas são seasonal a do event, passe Justice de of the batalha, Pharaohs. né? So, we'll be right back. Essas são exclusivas do passe de batalha. Do Ordem. Não gosto quando eles pintam muito as lâminas, cara, porque a arma perde a aparência de arma, sabe? Fica parecendo de plástico. Muita cor, né? Olha esse martelo do Yomungander. É feio pra caralho, mas é bem bolado. É tipo uma esfinge. Gostei desse escudo da Valkyria. É que não combina um Warlord com um escudo de faraó, né? Fica meio fora de propósito. Eu sei que deve ser difícil para eles trabalharem mais o visual no cabo e deixar as lâminas parecendo realmente lâminas, né? Mas eu particularmente, sem querer me repetir, porque eu acho que toda vez que tem arma de passe de batalha eu falo a mesma coisa, mas eu acho que fica muito estranho assim. Uma lâmina que parece mais um enfeite, né? Eu gostei do facão do Tianji, cara. Achei que parece mais diferentão, né? Eventinho A Justiça do Faraó.
Warriors, welcome back to the Den. We are here to talk about the seasonal event that's launching with Curse of the Scarab. Vamos ver sobre o evento, aqueles eventos que só joga no primeiro dia. Den. How are you doing? Hey, thanks for having me, Josh. I'm doing well. How are you? I'm doing pretty good, actually. So, the seasonal event will go from June 16th all the way through July 7th. Esses eventos, galera, eles são interessantes, que eles começam a contar a história da lore, né? Então, muito provavelmente, se o personagem será egípcio, ele vai ser alguém que vai vir cobrar o bracelete que o Viking roubou, né? The lane and the minions have been replaced by a regular capture point, but otherwise the standard Dominion rules stand. Since Dominion is a greatly appreciated game mode by the community, the team wanted to give it a little twist and turn up a notch, essentially. So the idea is to create a bare bone, slightly more competitive version of Dominion. Não tem minion. Transforming the lane into a capture point is really going to shift the dynamic of the game mode. É um domínio sem minion. Become a lot more important than boosting. And one final thing worth mentioning, Josh, is that without the minions, the gameplay in the central capture. Olha o herói Raider aí. Cara, é um Raider normal isso aí pra mim. The team got into some é um Raider mais peladão so it's gonna e be, negão, it's né? gonna be an awesome experience. Yeah, I'm just excited for like the mosh pit of bodies in what used to be the mid lane, just battling over that point. I'm gonna put out a request right now. Os cara vai fazer a demonstração do cenário, bota um cara dando light de Raider até perder stamina. That's the whole idea. That's the whole idea, Josh. That was the sole reason for the seasonal event, just for that. But as I mentioned, Isso é basicamente choveu o sapo e os minions saíram correndo dos sapos, ficou sem minion no mid. Absolutely. So for the event pass, we're staying true to the theme and adventure and mystery, and also keeping in mind the direction presented earlier on by Anastasia. So the aesthetics of the season event pass is going to be inspired by rich Egyptian culture, so gods, mythology, creatures, unique Egyptian patterns and saturated colors, and of course sacred elements like the scarab and hieroglyphs. So to start off, we have the mood effect. What you're seeing on screen essentially represents souls that are trapped and moving around the Shaolin. And this is reminiscent of the Raiders efeito genérico como has corrupted his own, milhão de efeitos que já tem no jogo. Next up, we've got the battle outfit. The battle Passes outfit de is really batalha. going forward the seasonal colors and patterns. So lots of details, warm tones and textures. This is almost luxurious, so it's really beautiful, and great job to the team for their amazing work on this. Really cool content. Absolutely. We've got the ornament, of course. With the ornament, you can see that it's essentially covered in gold. Que é esse ornamento aí? Go wrong with gold. Even less so, Josh, when you've got cobras. Puta, que ornamento feio, cara. So we're definitely got a cool ornament here, and on top, the top portion you can see like the skull portion. That's to symbolize once again the consequences of the curse. And we've also added patterns that are really popular when depicting. Eles dão uma explicação com um ornamento feio do diabo desse. Piece, and it's really something to add to your outfit. Yeah, I do love gold and I do love cobras. Thank you. Who doesn't? Who doesn't? I know people actually. Finally, what you're seeing on screen, we've got some weapons. The weapons, again, we're really honing down on the vibrant colors, and we got some really nice detailing. Namely, on this blade right now, what you're seeing is you got a scarab that's near the guard. So really cool, fine details. Uma arma para Nuxia e uma para o Ordem por tempo limitado. Really happy to be showing her weapons right now. On her blade, she's got some hieroglyphs that are engraved on the blade. So all in all, super nice detailing going on here. Yeah, as someone who doesn't design games or do that type of stuff, it's really impressive just seeing like the little small intricate details that are put into. Oi, gafanhoto, não vão colocar, não? E os primogênitos morrendo? For me, that's just super cool. Ia ser legal, tem uns lugares manchados de sangue, umas portas manchadas de sangue assim.
Yeah, absolutely. Once again, like, congrats to the entire team. Like, there's amazing work that went into this, and I think the end result is going to be really, really cool, and players are going to enjoy. Acho que eles ficaram só na parte de sapos e escaravelhos mesmo. Kind of like wrap up and clarify just more details. If you're just joining us, we are doing a seasonal event called Justice of the Pharaohs, running from June 16th all the way through July 7th. 3 weeks. 3 weeks to play, 3 weeks to get your free rewards and your event pass. You can have a mosh pit in mid lane, or not really mid lane for this seasonal event. But either way, it's gonna be. I say do it. Do it, please. Julian, thank you so much for coming on to talk about the seasonal event. We are gonna roll our free event weapons video, and then we'll be right back with JC to talk about the testing grounds. Vamos lá. I know you're all excited about. Mais trailerzinho aí, depois testing grounds, que é o que importa. Ó, a arma do Warden. Ele falou que era só do Warden, mas tem da PK aí também. Tem de todo mundo, ué. Tô entendendo, não. Aí, ó, da PK, do Centurião. Eu acho que essas armas aí, elas são as armas da temporada, né? Cara, eu gostei dessa espada aí. Gostei dessa espada. É da Warmonger, né? Essas alabardas pequenininha. Eu nunca coloco minha alabarda com machado pequenininho. Machado do Raider meio quadradão. Diferente, pelo menos, vai. Essas são do evento, acho, né? Esse escudo tá bonito do Warlord. O escudo do Warlord da Valk tá bonito. Mas a espada do Warlord tá horrível. Espadinha de plástico do Kinder Ovo. Cara, ia ser legal se eles fizessem as duas espadas do Aramush, assim, uma de, sei lá, uma de Anubis e outra de Osiris, sabe? O porrete do Shugou, que achei que ficou legal também. Ah, esse aí ficou feia. A outra do Tianji tava mais da hora. Tem um quero-quero ali no negócio do Shaolin. Quero-quero. É isso. É. Aquele negócio, né? Vamos para os reworks agora, galera. Eita, e agora? Vai ser Warden e Kensei mesmo? Ou a galera viajou? Vamos ver. Essa parte mais importante. As correções. Reworks. Warriors, welcome back to the den. It is testing grounds time, and who better to talk about it with us than fan favorite JC. JC, welcome to the den. How are you doing? I'm pretty good. Yourself?
I am doing very, very well. So yes, we are going to be talking about testing grounds today. We are going to be having a testing grounds that's going live from June 30th to July 7th. But before we get to that, we do want to give everyone a fight update, let everyone know what will be dropping on June 16th with launch of Curse of the Scarab. And to start off, we actually have some changes to Pirate. Porra, meu. Finalmente vai ter mudança no Pirata, né? Let's start off with that, and what can you tell us about the Pirate changes? Yeah, so we've been doing we did a couple of changes to Pirate. Basically, we've been looking a lot. Tá, diminuiu a velocidade do dash ataque. Não diminui o recover, não muda em nada. Se errar o ataque, o bash, o tiro não vai buscar mais você tão longe. Andar na prancha vai buscar menos, tem menos recover. Make sure she's still good. She works quite well, and she fits the role that we really wanted her to have. But there's some things that were a little bit a bit too strong, so we changed a couple of things. So first of all, her e vai dar mais vingança. 600 ms up from 533. Cara, não acho suficiente. Are a bit harder to parry, and at 6 it's generally much easier. So the idea is that right now with this you can like heavy feint and then really bait pirates who are super dodge happy and be able to parry those dodge attacks a bit easier. A bit more effectively, so that should really help fighting against Pirate a little bit. On top of that, we have Pistol Blast, so the after block and miss version. It now moves forward less. It moves forward less like a 0.5 meters. So the idea here is that we really like that Pirate can alternate between like heavies and gunshots, Pistol Blasts in a group fight and really alternate switch targets and do that sort of stuff. But the range on it was a bit too long. She was able to catch people that are really, really far away. So now, like, she still can catch people. Eu vou deixar ele falar, tá? Depois eu comento, galera. It's noticeable in group fights. So sometimes you might have to dodge cancel to dodge for it heavy, for example, but then that has its own other risks to it. So there's that that change there works a bit better. So we're hoping that sorry, go ahead. Oh, I was gonna say that like it makes Pirate like almost like less aggressive, because like when you have like be able to kind of move forward after that moves so far, it makes you feel like a lot more aggressive. So that's a really cool change. I like that. Yeah, that's good. And we've really noticed it while we were playing internally. Like we could really feel the distance change, so that worked quite well. And then we have Walk the Plank. So there's 4 changes to Walk the Plank. First of all, it has less range, so you can it's gonna be a little bit harder to gank people with it. You're not gonna go like really, really far across the map on it. So it makes a big difference there. We've also lowered the knee recovery. So basically, when you land a Walk the Plank and you don't do the Pistol Blast or dodge cancel follow-up, you have a Pirate doing a knee on the opponent. And so making it 200 ms slower basically ends up making sure that we can't do repeated comboed Walk the Plank into a backstep light into another Walk the Plank when you're at the right distance from a wall, right? So that was one of the bigger problems that Pirate has, especially in 1v1s, where she could combo and chain them together for a lot of damage. So we really wanted to change that aspect. So with that recovery being a little bit slower, that normally cannot happen anymore. So it really lowers our effectiveness for that a little bit. I've seen a lot of complaints about this again on a lot of feedback on social media. So that should really help out. Yeah. And then finally we have 2 changes to Pistol Blast from Walk the Plank. So first off, it's a little bug fix. It used to cost 15 stamina, now it costs 6. That's the correct number for comboed hits in these cases. So that way, Pirate has a little bit better stamina consumption when using Walk the Plank. That might seem a little bit weird to buff that aspect, but it's to make it in line with the rest of the rules that we have everywhere else, and also is in line with the Pistol Blast when you get it guaranteed after a heavy. But we've also increased the revenge it feeds from 5 to 30, so that should make Walk the Plank and the Pistol Blast from it a lot less effective in ganks, because you're feeding revenge much more, 6 times more revenge when you do a Pistol Blast now than from before. So that should really help lower the effectiveness of Pirate's ganks a little bit, and make sure that your opponents can actually pop revenge, and it's harder to do 100 to 0 ganks with her in those types of situations. So that's pretty much it for Pirate. Then we have, I think, Bloodlust, right? Bloodlust. Só isso pro Pirata. Now, eu vou comentar detalhado no fim da live, tá, galera? Pra não atropelar aqui. Aí fica aí. Depois a live não vai embora. Explain this to someone who doesn't develop games. Yeah, right.
So the way it works at Bloodlust is a tier 2 feat that's on a couple of characters. It's not necessarily highly problematic, but the problem that we have generally with it. Bloodlust é o terceiro feat, né? Esqueci o nome em português. Terceiro feat do Raider, do Bárbaro. You could land Bloodlust on somebody and then use Pirate's tier 3 feet. Alguém do chat me fala esse nome em português que eu esqueço. And when it was plus 50% power, attack power, you would like you'd be close like one-shotting a bunch of people. That was way too strong. For a tier 2 feat, it was really powerful, and the damage reduction too was a bit too strong. So what we've decided to do is we're lowering the bonus you get from Bloodlust. So Bloodlust triggers when you kill an opponent, whether it's like with execution or whatever, and it gives you those bonuses for 10 seconds. But we've changed the percentage from 50% for both attack power and damage acho que é fúria, né? to 20%. So you still have an impact. They're still good. You still do feel the change, but it's not as strong as it used to be. But to compensate, we've also lowered the cooldown. So normally whenever you killed somebody, it couldn't re-trigger for 30 seconds. Now that's down to 20 seconds. So you should be able to trigger it a little bit more often, get a little bit more like of that power more often, but at the same time not be extremely strong for those 10 seconds whenever you kill somebody. And when you were in group fights, that was it really showed. It made a big difference. So with this, it's still useful, but it's more in line with other tier 2 feats. Kind of just like better in short bursts and stuff. Olha lá, o rework do... Exactly. Yeah. And so now we're going to have Conquer and Shaolin revamps. Now, I believe we're actually doing a video for this that you recorded, JC, right? Yeah, so I recorded with those videos with Francis, who... Rework. Ah, tá. Warriors End, so a really big Bloodlust é sanguinolência, é verdade. You can start the videos now. We'll be back. Awesome. Vamos lá, a parte mais importante agora. Welcome to the Conquer and Shaolin showcases. So we're gonna Eu tenho um vídeo dos dois, tá? No canal aí. Changed from the live version to the testing ground, from the testing ground version and the live version. Vixe. This new version that we're going to be shipping in this. Agora vai bugar a cabeça. So first we have the full block stance. So Conqueror is really known for his full block stance. É a mudança da mudança da mudança, hein? He has a lot of things he can do out of it, but the issue that we have on live right now is that it's a little bit too strong. There's a bit of different things, so we're trying to buff it in a way that makes sense. So the first thing that you can do with Conqueror right now, which is really interesting, is that you can cancel the recovery of any attack. So I can throw out a light, go into superior block, I can throw a heavy, go into full block stance, I can do a side dodge bash into a superior block. You can cancel basically any single one of your attacks into full block very well, so that really helps you catch dodge attacks, helps you react to some people, so that should be really interesting. The other thing that's kind of interesting is that before, when you used to block attacks in full block stance, you would get your own stamina drained. So right now I can go into full block, and then see I'm blocking attacks, and no stamina drain whatsoever. So that should really help Conqueror be more defensive in a lot of situations without sacrificing all of his stamina. Next up we have two new moves. Well, one new and one a little bit new but rearranged. So we have Flail Uppercut. So Flail Uppercut is now performed whenever you do a shield bash. You can do shield bash with heavy like this. You can do it out of a side dodge, no problem. You can also do it when you superior block somebody. So it's good distraction there. Or you can do from a top attack as well. I'm going to superior block while I dodge. Like this, right? So this attack deals quite a bit of damage. But the beautiful thing is that it's on heavy input and it can execute. So when you're in a 1v1 situation, you want to use it when you superior block people or you hit them with a shield bash to be able to really deal a little bit more damage and execute at the same time, which is one of the top requests we've had from the testing grounds. People really wanted to have that to be able to execute. At the same time, we also have Scottish Collection that we had in the previous testing grounds, which is whenever you superior block an attack and you press light, you go into this full 360 zone that's unblockable, hits everybody around you, has really good trajectories. So you can do it off of any superior block, so off of full block or off of this as well. And the other change that we've done is that you can also do it after any shield bash as well. So the reasoning here is that we wanted the Conqueror to be able to have options for both 1v1 and like group fights when you're out. Vai pegar em área isso? So that you can actually start to use your shield bashes and use a bit more of your kit depending on the situation and not be locked, right? So it's always more choice. We want to have a lot more choice
for Conqueror to be able to get into those really cool, interesting Nossa, quero só ver a hitbox disso daí, cara. We also have the zone attack. So the zone attack has changed a little bit from live. You used to be able to hold it. It had superior block while you were doing it. It was a bit too strong. One of the bigger problems was that if you were facing somebody that would throw an attack, you could zone attack, and if they let the attack go, you would superior block it. If they feinted it and tried to do like a light or a guard break, you would interrupt them with your zone attack. So the only actual solution to it was you always had to do heavy feint parry all the time on it. So we wanted to get rid of that a little bit. So now like a zone attack is just you hit it once, now I'm holding the buttons and it doesn't loop. But in exchange it deals a bit more damage, so it does 15. And it can also now chain, right? So you can do this into that and you can keep going, so that's super interesting. It initiates chains, you can go into your shield bash and chains, whatever you want to do. So you can actually use it a little bit Tá, more. o Zone virou ataque normal. Speaking of chain bash, so the bash that the shield bash that Conqueror has in chains now is still 800 milliseconds, but the beauty of it is you can now feint it. Caramba, fintar escudada, velho. Heavy Mas só da chain. So a lot of the complaints that we had, a lot of the feedback that we got from the testing grounds is that Conqueror didn't have enough pressure and offense in 1v1 because that shield bash was not really feintable. It was fast, but it was not feintable. You couldn't really do anything with it, and there wasn't really a mix-up around with it. So this time we made it into like a one full complete move, which is a bash that can feint. So you can do whatever you want with it. It's super strong, and the beauty of it too is that it also goes into Scottish Collection, or it also goes into Flail Uppercut as well. So all these things mesh together. Tá, mas se errar garante guard break, né? Super interesting. Another thing to note is that Scottish Collection and Flail Uppercut both chain. They initiate chains, so you can go back into your chains. They don't go into the shield bash because we want to try to avoid having unblockable into unblockable into unblockable for bashes specifically going back to back. So we have that little bit of a limitation. But as you'll see, Conqueror's chain offense is also much stronger. So the next thing we want to look at is the chain heavies. So Conqueror's heavies and chains were a little bit lackluster. They were just infinite, didn't really do much. So now they are always unblockable from every side. Nossa, 27 de dano, sempre imbloqueável. Em chain. They're really strong, they do 27 damage each. So that by itself should give Conk a lot of pressure. You can use those when you're outnumbered to hit people around you. Super good. So it's very interesting there. For the neutral heavies now, the damage has been normalized. So normally, like on the sides now, you do 24, and on top you do 27. Before Conk had slightly lower damage values, so we really normalized those, so the damage is normalized. Mas esses caras não tem noção do que eles fazem, cara. Chain infinita de heavy imbloqueável. The heavy. So the beauty of it now is that you charge for a lot less longer. You normally used to charge for 1000 ms for a full second. Now you only charge for 600, so it charges much faster. But to compensate, the damage on the attack is actually a little bit lower. It's at 28. Used to be above 30, so that was like a little bit too strong. So with that around, like a Conqueror can still charge. It's a lot easier to charge. You get into those mix up a little bit easier. You can like start to initiate from external if you don't want to do a bash to feed a lot of revenge. So that works really well. The other thing that's super interesting too is that Conqueror can now actually feint his heavies. So you can throw a heavy and feint it. It also applies to the heavies and chains. So previously Conk could only really feint his heavies into a superior block, right? Ele pode fintar o heavy normal agora, mas ele ainda pode cancelar o recover com o full block, certo? Works much better. So that's quite interesting, and it works really well. And the last thing I want to point out is that in the last testing grounds, Conqueror had removed his infinite light chains. We put them back. Pôs de novo a sequência de light. The same direction. They are still very slow. We wanted to make that change so that Conqueror wasn't really negatively impacted in his minion clear, which was a bit of a problem in the testing grounds. But at the same time, we want to make it a bit easier for some players to react to those infinite lights. It can be kind of overwhelming at lower skill levels to have infinite lights in all three directions constantly. So by doing that, at least you only have to really care about two, because if you use a previous direction, it's a lot easier to
So that's about it for Conqueror. So next up, we're going to look at Shaolin. Cara, que loucura, velho. Alright, so now we have Shaolin after Vamos ver o Shaolin. Conqueror. So for Shaolin, what we focused on quite a bit is key stance. More like an easier access to get the key stance, but also getting better flow for the hero in general when you are in key stance and all that sort of stuff. So let's go into it first of all. So first off, key stance. The lights in key stance are all enhanced. I'm going to do a top light now, and you see it's enhanced. Certo. Do a side light, it's enhanced. Same for the other side. Opa. And it's enhanced, right? So they're all now 500 ms and they're all enhanced. So that should give Shaolin a little bit easier time pressure. Só o top ou o side também, light, entra nesse? Also the top one also does not stun anymore. The stun property there wasn't super useful. Didn't really give Shaolin. Ele falou, mas não demonstrou, né, o side light sem enhanced? Ou eu tô viajando? They are all now 800 milliseconds. And they are all undodgeable, so even top is undodgeable. It used to be unblockable. It was useful in some very, very niche situation, and we decided that it's better to have more consistency on having top and sides instead of having just sides and top be unblockable. Top is often the better option when you're doing undodgeable, because if your opponent dodges, like, cause a lot of the times you can dodge and get an accidental block when you're dodging. Whereas if it's in top, even if you side dodge, most of the time you're gonna get tagged by it, so that works much better. We also have Sun Kick. So Sun Kick now chains on miss. So it makes it a little bit safer against guard break. You can do a lot of different things with it, so that's kind of interesting, and it works really, really well. But the next big thing that we've done with Shaolin, which is super interesting, então não, acho que não mudou nada. Lights, so either like his lights like this, the heavies, you can do like this, or the Sun Kick Strike, this one, they all chain to the sweep now. So I can go top light into sweep. So every single one of Shaolin's key stance attacks that are done with light or heavy all go to his sweep now. You can't do it after Sun Kick because it wasn't that useful anyway. So we've moved that around a little bit. And so having it after any attacks actually really improves Shaolin's flow, because you can go, wait, I'm going to redo it again. So you can go that into sweep, into another heavy after, depois de todo o golpe da... goes back to key stance. É basicamente so a mesma coisa, né? In theory, go completely nuts, go like that, crazy, back into this. So you see the flow that Shaolin has is much better. Já teria acabado a estamina já. Be relentless in key stance and continually attack. As long as your attacks kind of are blocked, you're still good to go. So that's super interesting. And on top of this, that sweep, to make sure that it's effective, it can also be feinted. It's 800 ms, but it can be feinted. So if your opponent is going to dodge, going to try something, you can always feint guard break, and then that guard break leads to a heavy, which leads back to key stance. So the idea is really, we wanted to make key stance really a central point of Shaolin, and to have that as his main source of damage really well. The next thing we've done is for his side dodge attacks. So before they were kind of a bit stranded. Whenever you used to do these, they're good, they have good trajectories, they're not that bad, but the problem is that you were kind of stranded, you were kind of stuck there. So now, the beauty of it is they can now initiate chains, so you can go into this infinite chain as much as you want, and they can also go into key stance, right? So Shaolin can now dodge an attack with this, go into key stance, go into Sun Kick, go into this, and keep the whole flow going and keep it going again. So it's one of the ways that we want to make sure that Shaolin has an easier way heading into key stance and keeping it going there. And in the same spirit, we've also added another move to Shaolin. A lot of the feedback that we've gotten for Shaolin was that he had a really hard time opening up opponents, even with the top abertura, olha lá. Vamos lá, abertura nova. Even with that, it wasn't enough. So we've decided to give him this move from dodge forward bash. It's the same kick as he has when he sprints, so it's a little bit different, but at the same time, it's good because it goes to your openers, like you do in sprint. Agora ele tem opening. So you can go into these types of things, so you can use it to open up opponents, go into key stance, again, flow, do the whole thing. So that works super well. It's super interesting. It's a standard type of bash that we have, so it's 500 milliseconds.
You do it from 3 to 5 in your front dodge, and it changes to opener, so that's really, really well. As I said before, the top light is not enhanced to in neutral, so that gives Shaolin a little bit more pressure on this one. The side ones, because they get comboed, we really didn't want to give them that enhanced property there, but on top it makes a lot of sense. The other thing that we have on the side lights as well is that you can now mash the buttons to get him. Like, you can't really see it. Cara, 18 de dano no light do neutro, pô. Makes the input a lot easier. Before there was like a lot of timing involved there. We're moving away a little bit from mechanical skill and timing skill for these types of things. So it makes a lot of sense there. And we've also adjusted the damage. So before, when you used to do this, the first hit used to do 5, the second used to do 5, and the last used to do 7. So it kind of backloaded the damage of this. But the side effect of this was that we wanted to do it to make sure that players would actually be encouraged to go deeper into those 3 hits. But the side effect was that you used to spend a lot of stamina for very little damage. So we've changed it so that the first hit does 10, the second is 4, and the third is 4. So it's 18 overall, 1 more than we used to have before. But on top of that, it also front loads damage. So you get 10 plus 4 for 2 hits instead of getting 10. So you're getting 14 instead of 10. It's a lot more in line with the rest of the opener lights. Makes a lot more sense. Works quite well. And last but not least, we have Shaolin Zone. So Shaolin Zone attack was a little bit strange in that, like, if the second hit was blocked or landed, the third hit would always get blocked or always hit. It was kind of hard to understand there. It didn't make a lot of sense. You didn't really have any incentive to go in it. So we've changed it a little bit. So it's a little bit slower, right? So the second and the third hit are slower. The second is 800 and the third is 9. But you can now target swap them in between hits, and we've also improved the damage on them. So the first hit does 12, the second does 15, and the third does 18. The stamina cost has been normalized a little bit among them too, so they're all now 12 stamina rather. And because you can target swap them, it's super useful in group fights. So you can start this on one target swap to another one, target swap to another one. You still can feint. Zone tá no mesmo esquema do Centurião. So it works really well, and we're hoping that this attack is actually going to give Shaolin Zone a little bit more utility. It's much better in the minion lane. We fixed the bug that made it miss on minions, so it wasn't really that good. So that's about it for Shaolin. A big thank you to Francis, who was helping me be my playback today. Pelo que eu vi do Testing Grounds, o Shaolin tá bem próximo do vídeo que eu fiz. Adicionaram um chute como opening, tá? O do Conqueror, pra variar, mudou tudo. Mudou tudo. Cara, já não aguento mais fazer vídeo disso aí, mano. Por isso que eu desanimo de fazer. Os caras não mudam o negócio do jeito que eles propõem, né? Cara, o Conqueror... Só quero saber se isso vai pra teste de novo ou se vai entrar no jogo. There was a couple of things that were outside of our control that made it so that we couldn't send it, but we're gonna keep sending surveys in the future. It's just that this time we sadly were not able to, but at the same time we were really able to gather a lot of feedback ourselves on Reddit, on Twitter, on our official forums, everywhere we normally go. So we were still able to make good decisions based on a lot of feedback that we've received there. I'm super hyped for them. I think both Conqueror and Shaolin feel much better than they used to. They flow better, everything's better, so I'm super hyped for those. I'm super excited too. When I was playing Shaolin on the testing ground, because he's a hero that I don't really play a ton, but I had a lot of fun, and hopefully I won't be bad at him once he's live. But speaking of testing grounds and stuff like that, we're going to start talking about the next iteration of testing grounds starting on June 30th. Going all the way to July 7th, and as you can see, we're testing guard break, JC. What's going on? Yeah. So this time, instead of doing like specific hero changes, we went with a more system-wide change that we want to test. And so I'll give you a bit of history on how, why we're picking this and where we're going. It's basically right now in For Honor we have a bit of a problem, right? So when you're outnumbered, it's very, very, very difficult to attack, to defend yourself if you're not very specific characters, right? So Jan Jung, for example, is really good at defending himself offensively, doing like Sifu stance into zone and all that sort of stuff. But we don't really want to give that to everybody. Clearly, we want to have a bunch of the heroes that have uniqueness and differences between each other. So one way that we're tackling this is
changing the way guard break vulnerability works when you're in recoveries, right? So right now, like I said, it's very difficult to attack when you're outnumbered because you can't reasonably attack generally most of the time because you can get guard broken in between attacks after you do finishers if you don't have a bunch of recovery cancels and stuff. So we really wanted to make sure that everybody can attack a lot more when they're outnumbered to make sure that the game is again more offensive. We've been pushing the game towards a more offensive state. We're trying to encouraging people to attack, to press buttons, to get more engaged, and not just sit back and do nothing. So that's one of the big things we're doing. And it's important to note too that this doesn't mean that you can't get interrupted in between attacks, right? You can still get hit by a light, by a heavy, by all sorts of stuff. It just means that normally guard breaks will not be able to hit you in between attacks and after your finishers. It makes it a little bit harder for your opponents to really interrupt you while you're in your chains. When you're outnumbered, that should be pretty cool. So I'm gonna ask this question. We can cut it if this is a dumb question, but I would imagine that it would also like in terms of ganks, like they would be less punishing, I guess. Like if your guard break stance was, you know. Yeah. So one of the big things that it does is that when you're getting ganked, like it's more like it's harder to get ganked with this because some ganks start with a guard break in between hits. And so one of the like more generic ganks that a lot of people have is you see somebody doing an attack, you guard break them in between hits, and then you get a heavy, your ally gets a heavy onto your opponent, and that's already like 2 free heavies there super quickly. So with these changes, that guard break will not happen. If you want to throw a heavy in there, you need to time your heavies a lot better. You need to do them way earlier. It opens you up to being able to be hit and interrupted by the trajectories that your opponents have. So you can still do lights. Lights are still relatively fast. But again, even with a light attack, you still need to really like time things really well. That's one of the big things there. So, okay, so let's go over the changes themselves, right? So most attack recoveries are now fully immune to guard break until your hero regains the ability to block. What this means is that on hit, on miss, and on block, you are fully invulnerable to guard break, which means that guard breaks will bounce off of you. So, like, let's say Josh throws an attack, I dodge, I hit the guard break. If I hit the window before he's able to block, I'm gonna guard break and I'm gonna fail and kind of get pushed back a little bit, like we have in the game right now, anyway. But that's like the big change here. Also, every single chained attack is now fully immune to guard break. Often enough, they had like 100 MS at the beginning, and depending on the attack, it was a little bit more that were immune to guard break. So now, chain attacks are fully immune to guard break every time. We want to make sure that there's no holes in your offense there, right? That you can like get a lucky guard break in between or whatever things. And then the last thing we did is that every single bash that had a recovery of less than 766 MS on miss now has 766 MS on miss recovery to ensure that all dodge attacks will always beat bashes. So that's to make sure that because you can't really like side dodge into guard break anymore on anybody, well, on most heroes, there's some of the really much slower recovery attacks on miss still have some guard break recovery vulnerability because it created other types of issues. But in general, that's what's going to happen. And so at that timing, it means that the slowest dodge attacks are able to hit if you dodge at pretty much every timing, and you can hit in your attack. E quem cancela o recover? What's interesting here is that we've also added dodge attacks to Highlander right now. So Highlander can do side dodge heavy into defensive stance, right? So that's super cool. We're reusing the animation that he has from his dodge for heavy soft feints. So those work quite well. And it really helps Highlander defend himself against bashes. And the other change that we have in there that's not really listed, but it's a bit more technical, is that Janjun can now go into Sifu stance at the same timing as when you can block while he's in a recovery. So normally you could only go into Sifu stance at the very end after you regain your ability to dodge and everything. But now it's as soon as you can dodge out of something, you can go into Sifu stance, so that Janjun's actual bash punish in chains is to go into Sifu stance and do a zone. So we've worked on that to make sure they worked well. From our testing, it worked quite well, so that was super interesting. And the last thing that's super important to note here is that this only applies to hit, block, and miss recoveries. It doesn't affect dodge cancels, full block stance cancels, like Musha and Conqueror that has now, Kyochin and whatever. So there is still that element here of risk when you're trying to use those cancels that you can still get broken. It's really only if you let your attack go and you keep chaining,
or even if you don't chain, but you don't cancel into anything else, that you will be fully immune to guard break. So don't go thinking that, I'm gonna, like a Conqueror's gonna do a bash, go into down stance, and I can't do anything about it. You can actually side dodge and guard break them and still get the guard break if they read that you were gonna try to do a dodge attack. Cara, eu não entendi muito bem, não. It's a lot of stuff there, but yeah, so it's interesting. É, The other thing muita to note coisa, is né? that we tested a couple different things, right? Because this might seem Cara, to be a bit eu não drastic vou to make everything guard me break coçar, but we did test porque isso aí a couple of vai other pra testing grounds, então and we wanted to show them eu vou dar uma just to explicação make sure meio that por cima de people vocês do que eu understand entendi. why we made these É que é muita coisa changes. muito One of the rápido things em that inglês, galera, we então tried pra eu making entender, recovery processar e falar pra vocês on everything no meio da except explicação é difícil. right? Because at some point you're like, okay, well, we still wanted to see if we could keep side dodge into guard break on different bashes and stuff. The problem that we ended up having there is that in For Honor, an attack counts as a hit, block, or miss only on your main locked target and not on external targets. And so let's say I throw an attack at Josh is too far, and then there's somebody else on the side that my attack hits. My attack is considered to be a miss and not a hit, but it's not very clear, right? There's no indication in game or whatever that you actually hit or miss, because that would be a little bit too crazy. So because of those types of situations, it would count as a miss, and you could get guard broken in your recovery. And because we need to have that predictability of, I threw an attack, therefore I'm immune. But if I'm only immune in certain situations and not in others, and it's not super clear in what situations you are or not, that feels really, really bad. So we really standardized it to make sure that it was super clear that every time you're in a recovery, you can't get guard broken, and that's the end of it. And the other thing that we've also tried is to make, instead of making yourself guard break fully immune, we tried to make it so that you could tech them instead, right? So being able to tech a guard break while you're in recovery was still good. It's not a bad idea, but the problem is that it still interrupts your chains. If I'm throwing an attack and then somebody lands a guard break, regardless of if I can tech or not, if the guard break lands, it means that even if I tech, I'm still vulnerable to their ally, I'm still vulnerable to a bunch of stuff, and it still stops my chain. And that's something that we really wanted to get away from, to make sure that we had a very, very stable game and that everything worked well, and you didn't have to go, I'm still getting interrupted. We really want to promote that offensive part of the game. So that's kind of it. I wanted to make sure that everybody knew that, we really tried a bunch of different things to get to this point, because, as I said, it does sound a bit drastic, but it actually works quite well. See, JC, this is why the people love you. You come on here with all the knowledge, pessoal te ama. and Porra. we're all Cara, depois dessa explicação aí pra mim tentar traduzir pra vocês vai ser foda. Mas lembrando, isso é testing grounds, não vai pro jogo, galera, relaxa aí. Não se apavorem. Deixa eu botar minha cara de volta aqui, fica mais fácil falar com vocês. Yeah, you're welcome, and I hope our viewers appreciate that as well. I think it's a big part of our job to be able to communicate not only the changes we're doing, but why we're doing them as well, and really get into the nitty-gritty of it. And I think it levels up everybody, so that's super cool. So I'm really happy that you like it. I hope everybody else likes it as well. And like usual, we're going to be monitoring a lot of feedback everywhere, on Reddit, on like all the usual places. So please leave your feedback. We're going to do our best to send a survey Eu não again this time, entendi se and see where we go from there. se But, vai pra testing grounds we're Shaolin really Conqueror de novo, então não tem nada a ver de Warden Kensei. we feel that it's a big improvement to the offensiveness of the game, and making sure that we can be a lot more offensive. So that's really, really cool. I'm super excited to see how this guard break changes are going to be on the testing grounds, and also like those other things that you were talking about. This is why we have a testing ground, so we can test things out to see what works, see what doesn't, and then kind of make adjustments accordingly. So just to recap, everyone, we are having a testing grounds starting on June 30th through July 7th. That will go through the guard break changes. Also, we have some changes to like Highlander and all that fun stuff. So definitely get in there, get Highlander back in, because we will be looking at it and obviously talking amongst ourselves. So JC, thank you once again for coming on today to talk about Porra, ele não falou. Warriors. Do not go anywhere, because we will be right back with the content of the week. All right, thanks. Não, mas espera aí, o Conqueror e o Shaolin vai entrar então daquele jeito? Ou vai pra testing grounds de novo? Ele falou que o testing grounds ia ser só do GB. Um pouco confuso aí, meu. Alguém entendeu melhor isso daí?
Não é possível, o Conqueror não pode entrar daquele jeito. Qualquer pessoa com um pingo de cérebro viu que aquilo tá ridículo. All of our guests who joined us on the Warriors Den today, and we hope you guys are excited as we are for Year 6, Season 2, Curse of the Scarab, starting on June 16th. Keep in mind, along with season launch, we're going to get that event, Justice of the Pharaohs, which will be live June 16th through July 7th. And we've got a new battle pass coming, as well as that super juicy tá bom, eu quero saber Razor dos Hero skin, rework. Bullthorn the Cursed that we saw. I am super excited. A skin, beleza. Yeah, I don't like I say this, but like I don't play Raider. Like it's not like my play style, but this skin, like come on, you can't like look at this and be like, nah. Like that's awesome. I am absolutely gonna helicopter with the axe, man. With that equipped. It's gonna be so good. And don't forget, we've got a new testing ground starting on June 30th. Testing also grounds. goes through July 7th. And let us not forget, everybody, stick around after the Warriors Den today so that we can check out the story so far for Honor Lore Video, Year 1 through Year 5. Eles vai passar a historinha? Aí vai cagar na minha transmissão, hein, mano. Somerset, Estrella's voice actress on that. It's all around just an awesome project. Eu vou querer fazer separado esse vídeo aí pra vocês. Acho que a UB Brasil vai traduzir também, nem preciso fazer. So Josh, what can players look forward to? All right, so let's kick it off with a nice little paired emote. This is called Worthy or Not. You can pick it up in the store from June 9th to June 16th for 10k steel. Are they gonna get it? Are they gonna do it? I think they're gonna need something a little bit more hefty to get that sorted out. But like I said, 10k steel for that, and then also que isso, mano? Uma hora pra fazer. Execution, close call. This is for our boy JJ here. Oh, that almost took a little bit off. Took a little bit off the top. And that is actually available starting today, so you can pick that up in the store now. Aí o evento do Jiangjun. Para quem não sabe como ser uma Beyblade de imbloqueáveis, é a sua chance de tentar jogar com um personagem meta também. Como se a gente precisasse de mais pessoas jogando Jiangjun, né? Pelo amor de Deus. Execution, you can pick that up for 7k steel, and that's available until June 9th. So you know, get your steel pockets ready. Also, we have a Slayer challenge. Galera, desculpa, ficou claro se vai ter um novo testing ground do Conqueror do Shaolin, porque eu ainda tô em dúvida. Talvez eu não tenha pego a informação. Ficou claro isso? Porque eu não vi nem falando que vai lançar, nem que eles vão voltar pro testing grounds, então agora eu tô confuso. What a great show, right? There's so much stuff coming. I'm excited for it. Again, thank you to all of our guests today, for all the devs who showed up. To my number one quirked up white boy JC. And I hope that everyone's as hype as we are for the upcoming Year 6 Season 2 to start. So thank you everyone for tuning in. Don't forget to follow the channel. And follow us on Tá, acabou a transmissão deles. Agora eu vou tentar traduzir tudo aí pra vocês. Traduzir sim, né? Explicar. Vamos ver, se eles forem passar o trailer, eu vou fechar. Galera, é o seguinte, eu vou deixar passando aí, eu só vou tirar o áudio aqui, tá? Porque eu posso ficar falando em cima. O ruim deles ficar passando esse trailer é que eu não vou conseguir voltar o texto para explicar pausadamente, que isso aí só vira vídeo quando encerra a transmissão, né? Essa história aqui, tá? Isso daqui é um vídeo, provavelmente a Ubisoft Brasil vai traduzir isso e vai lançar, traduzir não, pelo menos legendado para vocês. Se eles não lançarem, eu lanço depois, tá bom? Eu dou um jeito de traduzir. É um vídeo que conta a história da história do For Honor. Tipo, eu acho que não é relevante agora. Deixa só um pouquinho de som aqui no fundo. Aí. Eu acho que não é relevante porque... Eu acho que não é relevante porque a gente está falando de personagens, de nova temporada, de testing grounds. E aí vai passar um vídeo de 20 minutos aleatório contando a história do For Honor. A história do For Honor... Esse vídeo tem separado depois, tá? Tem até o link, quem quiser aí depois.
enfim, isso não é o que importa. O que importa, resumo da live de hoje, tá? Primeiro, a nova temporada vai ser voltada para a skin do Viking, que eu esqueci o nome dele, mas é um herói Viking que na época do Cataclismo lá, ele catou e saiu viajando o mundo, e aí ele foi para um lugar muito longe, onde nunca nenhum outro Viking tinha chegado, e chegou lá onde tinha as pirâmides, egípcios, enfim. Lá ele encontrou essa lenda desse bracelete e tal, que traria muita fertilidade, encheria a comida dele de mesa, a mesa dele de comida, enfim. Aí ele fez uma safadeza lá, meteu um malandrovski e roubou esse artefato, esse bracelete. E levou de volta para a tribo dele. Só que aí, quando ele roubou o negócio, ele acabou levando junto com ele a maldição. Então a nova temática dessa temporada vai ser relacionada a essa maldição, se inspirando aí nas maldições do Egito, né? As maldições bíblicas, isso, é o Bolthorn, né? É o chifre de raio, Bolthorn. Então ele se inspirando aí nas maldições bíblicas, vai chover sapo. A gente viu chover sapo por enquanto, não vi nada de gafanhoto, nem nada de primogênitos. Mas enfim, então vai ter isso daí relacionado ao evento do jogo, né? Esses eventinhos, modo arcade, esses negócios vai estar relacionado nessa temática. Aí as armas, tá? As armas também estão ligadas ao tema egípcio, Season Pass também. E aí eles já estão amarrando a história para o novo personagem que vem vem agora no mês de julho, né? Que é no meio do ano. É um personagem no meio e um no fim do ano. No começo da live eu acabei me confundir, porque tem isso, né? O ano do For Honor não é exatamente junto com o nosso ano. Então no começo do ano tá lançando o personagem do ano passado do For Honor. Então eu me confundi por causa disso. Desculpem. Tá explicado agora, tá? Então eles vão preparar para o lançamento do primeiro herói desse ano de For Honor. Esse ano de For Honor vai ser o primeiro, mas o segundo herói desse ano de For Honor vai ser no ano que vem. Por isso que buga a cabeça às vezes. E vai ser, obviamente, o personagem egípcio. A gente não sabe o estilo, mas muito provavelmente vai ser um cara brabo aí com uma colpeche enfim, eu não sei mais o que egípcio vai ter além de uma colpeche, né, cara? Eu acho que é o mais característico egípcio. Então, muito provavelmente vai ser isso daí, tá? Que mais? Bom, aí isso sim é a lore, tá? Depois disso, nós temos os Testing Grounds. Cara, desculpa, eu queria entender ali, mas eu não entendi se o Shaolin e o Conqueror vão voltar para o Testing Grounds. Porque assim, o Shaolin, pelo que eu vi, mudou pouca coisa do vídeo. Eu fiz aqui no vídeo o canal falando sobre o Testing Grounds do Shaolin. As mudanças estavam legais. Só que agora ele ganhou um chute de abertura, tá? Parece que a rasteira continua fintável. Pelo que eu vi ali de mudança, é o chute de abertura. Não vi nada muito diferente não, tá? Agora o Conqueror, velho, o Conqueror tá uma piada pior do que o Shinobi. Coloca um monte de coisa, tira um monte de coisa, volta um monte de coisa, tira um monte de coisa. Aí muda totalmente. Cara, o Conqueror, assim, eu não tenho nem opinião pra dar, a não ser que tá uma merda. Porque change light infinito, pra jogador mediano pra cima não é problema, mas é desnecessário porque é meio inútil, e pra quem é jogador iniciante é um inferno isso. Então, tipo assim, é um negócio que não funciona para jogador de nível mais alto e é frustrante para quem é iniciante. Então, enfim, colocaram de volta. Ok. Aí os caras me dão uma sequência de ataque pesado imbloqueável. Cara, sequência de ataque pesado imbloqueável. Sendo que a qualquer momento, qualquer um desses ataques pode ser cancelado para full block ou para guard break. Pô, peraí, né? Muita coisa, né não? Depois de um bash garantido, você garante um ataque que pega em área? Me ajuda aí, For Honor. Porra, quando você acha que os caras estão acertando nas coisas,
eles começam a cagar pra todo lado, velho. É pegar 1 quilo de merda e jogar no ventilador, porque o pirata já foi uma merda. Ah, e tem o nerf do pirata que a gente precisa falar também. Nerf do pirata. Vamos falar do nerf do pirata? Vamos. Todo mundo sabe que o problema do pirata é o quê? Ele é impunível. Não é que dá dano, não é isso. O problema é que ele é impunível. Tudo que o pirata faz, ele pode cancelar com o dash, seja simplesmente uma esquiva para cancelar o recover, ou seja com um dash ataque. Aí isso, quando está em teamfight, esse dash ataque é sempre locado em outro cara, ou seja, você nunca vai punir ele. Porque quando você acha que você vai punir ele, ele troca a mira e vai bater no outro que está lá do outro lado. O cara tem um foguete atrelado no cu e ele sai para lá e para cá. Então, cara, isso é frustrante, isso é ridículo. Tem que arrumar isso. O personagem tem que ter muitas opções ofensivas? Tem, mas o personagem tem que ser punível. Ele tem que ser punível, entendeu? E eles estão desconsiderando isso. Beleza, aí o que o nerf vai fazer de bom? Melhorar um pouquinho a reação de quem quiser dar parry no dash heavy dele. Convenhamos que não era muito difícil, vai melhorar um pouquinho. Agora, o que é muito bom desse nerf é que você não vai poder mais ficar dando andar na prancha infinito para matar os outros. Cara, era muito triste você pegar 2 piratas, os caras te encostar no cantinho e ficar lá, andar na prancha, andar na prancha, andar na prancha, morreu, larga o controle. Você não pode fazer nada, larga o controle. Ele vai ficar te dando aquela merda até você morrer. Tá? Isso sem contar que o bash dele, aquele tiro, garantia um top heavy de qualquer outro. Agora, pelo menos, o tiro vai encher a sua vingança. Então, muito provavelmente, você vai estourar a vingança antes de morrer para um gank de pirata. Ótimo. Isso foi bom. Outra coisa muito boa é que quando o pirata erra o ataque dele, ele tem uma sequência de bash, certo? Que é aquele tiro que ele dá. Mesmo com ele errando. Porque se ele acerta o ataque, ele garante um tiro. Se ele erra, ele tem a chance de dar mais um tiro. E esse tiro não é garantido, certo? Mas, se esse tiro for num outro alvo, meu amigo, ele vai buscar muito longe. Então, o que o pirata fica fazendo na teamfight? Roda pra cá, dá o tiro no outro, roda pra lá, dá o tiro no outro, e assim ele fica deslizando, cheio de iframe, invulnerável, e ninguém consegue pegar o cara. Pelo menos o andar na prancha e esse segundo bash, né? Que é o bash após ele errar, isso daí não vai buscar mais tão longe. Não dá para saber o quão longe vai buscar e o quão eficiente vai ficar. Não dá para saber. Só, né, na hora lá, testando, são coisas que a gente tem que testar para ver. A mesma coisa do Conquistador, ele dá uma escudada e garantir um ataque que pega em área. Porra, pera aí, meu, de um bash? Não. Ah, velho. Mano, parece que os caras não tem noção nenhuma de balanceamento. Eu escrevi um vídeo, eu não cheguei a fazer, porque eu tô trabalhando muito e o pessoal que me acompanha nas lives vê que eu tô muito desanimado com o estado atual do jogo. Cara, eu tô muito desanimado porque eu vejo essas cagadas que esses caras fazem. Tipo assim, toda a minha esperança tá indo pro ralo. Aí fala, não, eu sempre fui um cara positivo. Não, você é positivo, vamos lá, já tem muita gente xingando, vamos erguer a comunidade e tal. Cara, como eu vou ser positivo com esses caras fazendo merda sem parar? Porque assim, você tava numa sequência boa. Ah, não, beleza, veio o Core Combat Update, ficou mais rápido. Pô, legal, todo mundo tem que ter ataques rápidos, todo mundo tem que ter várias opções ofensivas. Ok, o jogo tem que ser ofensivo. Chega de meta defensiva, vamos atacar, vamos apertar botão. É legal atacar. Aí os caras me lançam um personagem que não pode ser punido. Que todo ataque que ele dá, mesmo que ele errar, você não consegue punir ele. E aí? Aí, vamos consertar. Aí conserta um, lança outro pior. Entendeu? Um personagem que sempre as possibilidades dele fazer qualquer merda é mais vantajoso do que você. Aí enquanto isso, você tem lá, mas agora não pode tirar estamina.
né? Porque a gente quer que os personagens tenham estamina para eles atacar mais. Então todos os negócios de dreno de estamina foi reduzido. Menos da escudada do Conqueror e do BP, que ainda drena estamina. O Yomungander, que é feito para drenar estamina, não drena estamina, mas a escudada drena estamina. Porra, velho, é tão difícil você ir lá, altera assim, ó. Escudada, não drena mais estamina. Você não precisa de um mega rework. Você não precisa fazer uma merda de um plebiscito pra saber se a escudada vai drenar estamina ou não, cara. Isso é óbvio, isso é básico, isso é ridículo. E por que não mexem nisso? Por que os desenvolvedores do For Honor não fazem coisas básicas? Básicas, saca? Faz um porra de testing grounds, 3, 4, 5 testing grounds de Shinobi e lança um personagem também infernal, entendeu? Enquanto isso os outros ficam lá no limbo. Então a gente está jogando um jogo de 30 personagens que você só vê 5 sendo usados. Esses negócios deixam puto, cara. Então é difícil você ser positivo, é difícil você falar, não, vamos lá, vamos apoiar, quando os caras só fazem essas merda atrás de merda, sabe? Puta, mano, não era nem pra mim estar falando esses negócios, desculpa aí, galera, Mas é que depois de tanto tempo, cara, 6 anos gerando conteúdo, 6 anos trabalhando, eu quero organizar campeonato, eu quero, ver a comunidade crescendo e tal. Aí lança o crossplay, lança pela metade. Aí vem jogador, direto na comunidade lá, não consigo entrar no jogo. Aí tô no meu canal, no meu Instagram, em todo lugar vem, Adriano, não, eu falo, galera, mano, manda o fórum da UB, abre o ticket de reclamação. Por que eu não consigo conectar no jogo? Cara, não sei, desculpa, eu não sei, velho. Por que você não consegue? Por que eu jogo Rainbow Six normal? Por que eu jogo COD normal? E por que eu não consigo jogar o For Honor? Não sei, cara, não sei, desculpa, eu não sei. Tá ligado? Eu fico revoltado com esses negócios. Porque tem jogadores... Adriano, eu jogo desde o ano 1. Pô, tem um monte de cara na nossa comunidade lá, no meu grupo do WhatsApp. Jogo desde o ano 1, Adriano. Sempre joguei. Aí um belo dia veio uma atualização. Eu não consigo mais jogar. Aí tem cara que fala pra mim, aí eu conecto com uma conta secundária e consigo jogar. Eu falo, mano, qual é a lógica disso? Tipo, então, cara, não adianta vocês fazer Egito, evento, colocar sapo chovendo do céu, se vocês não conseguem arrumar conectividade do jogo. Entendeu? Se vocês não conseguem arrumar o pareamento do jogo. E vocês não conseguem balancear o jogo também. Então, velho, desculpa aí o desabafo, mas é porque, puta, tá aqui, ó, entalado. Muitos problemas básicos, simples, que mesmo a gente, eu trabalhando todo dia com comunidade e fazendo de tudo, eu fico até desanimado, velho. Fico muito desanimado. Aí fala, vou fazer o vídeo de rework. Beleza, aí eu vou lá, pego o vídeo, fico estudando, porque se eu errar um detalhezinho, o nego me cobra. E tem que cobrar mesmo, porque eu tô aqui para passar a informação correta. Mas eu me dedico, aí vou lá. Aí fico vendo, pô, o testing grounds, ó, vai ser isso, vai ser isso. Ah, eles mudaram isso por causa disso. Aí de repente eles caga na cabeça do testing grounds, não vai mudar mais bosta nenhuma, já o Conqueror. Então os 2 vídeos lá que eu fiz de testing grounds e de Conqueror de Shaolin já não vale pra nada. E o pior, quem assistiu aquilo e ficou esperando aquilo entrar no jogo também, whatever. Então às vezes por isso que eu falo, espera pra entrar no jogo, cara. Porque eu vou ficar, beleza, é conteúdo, é legal a gente falar das coisas, discutir. Só que às vezes tem essa. Aí que nem o testing grounds do guard break lá. Desculpa, eu comecei a falar, comecei a me revoltar e comecei a vomitar palavras. Ninguém tá aqui pra ouvir groselha, galera. E nem frustração. Eu ia explicar do testing grounds do guard break, né? Mas aí que tá. Vocês estão aí acompanhando. Eu sei que muitos não entendem inglês. Eu não tenho inglês fluente. Eu consigo entender. Ainda mais quando se termos técnicos do jogo. Eu tenho inglês, né? Middle mouth, half mouth, meia boca. Então, tipo assim, eu consigo entender tal, mas quando começa a entrar muito termo técnico, às vezes dá uma embaralhada na cabeça. Eu vou ter que assistir de novo para entender. Mas por cima, o que eu entendi é que eles não querem mais que você interrompa sequências, porque assim, quem viu meu vídeo de guard break viu lá, o guard break tem uma vulnerabilidade sempre
Deixa eu explicar de uma forma mais fácil. Você já estava dando uma sequência lá, tipo uma sequência light, aí você vai dar o heavy, aí do nada o cara mete um guard break em você. Aí você fala, cara, como que o cara encaixou esse guard break aqui? Porque teoricamente você tem um tempo de vulnerabilidade. Então, pelo que eu entendi, eles querem tirar essa vulnerabilidade desde que você esteja em alguma chain. Agora, o que eu não consegui entender muito bem é se isso vai funcionar, por exemplo, se eu tenho um heavy finisher, eu sou um raider, eu dou um light, um ataque leve, depois eu dou um pesado. O pesado é finalizador. É o último golpe do raider, finalizador. Teoricamente, se você esquivasse, você iria garantir um guard break em mim. Agora eu não sei se com essa mudança, foi a dúvida que eu fiquei, se com essa mudança, se esse guard break após a minha chain vai ser garantido. Foi a dúvida que eu fiquei. Agora o que eu entendi com certeza é que eles não querem que você dê guard break no meio das sequências. E isso acontece em alguns casos. Tá? Como o JC, né, explicou, JC, o gordão, explicou, ele disse que no jogo, assim, nas linhas do jogo, assim, não está muito claro. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Ele quer fazer isso de uma forma que fique 100% clara. Eu entendi, foi isso. Tá? Pronto, agora vai acabar a live, eu vou conseguir voltar aqui. Mas é isso, né, galera? Bom, se alguém não entendeu algo, aproveitem para perguntar. Se alguém quiser, eu não respondi o chat durante a transmissão, porque é muita coisa, né? Eu tenho que deixar a transmissão aí. Mas agora acabou, então agora eu posso falar. Certo? Então vamos lá. Se tiver... Se tiver alguém aí que quiser falar alguma coisa, eu leio agora. O Bucky falou que entendeu inglês, mas não entendeu o conceito da parada. Então, o conceito é esse. Tá? O conceito é esse. Tipo, os caras não querem que você encaixe o GB no meio das chains. Agora ficou a dúvida só se, por exemplo, nas punições... Eu acho, pelo que eu entendi, eu tô com medo que seja assim, que não tem mais guard break garantido. Pelo que eu entendi ali. Não vai ter mais guard break garantido. Tipo, errou a chain, você pode iniciar outra. Meu medo é esse, né? Tá, deixa eles têm que... Pronto, encerraram o vídeo. Sai daí, deixa eu botar de novo aqui. Pronto. Aí, sai daí, pô, de teste. Aí com o vídeo deles... Ué, não vai virar vídeo? Tem que encerrar a transmissão, aí vira vídeo, aí eu consigo voltar e editar lá e a gente trocando ideia, tá? Enquanto isso... enquanto não atualiza aqui o YouTube... Deixa eu meter um atualizar aqui, ver se foi. Pronto, foi. Tá, então vamos lá. Segunda fase não vai rolar, não. Nada de crossplay. Nada. Niente. Zero. Você acha que não tá faltando mapas novos? Powerzinho, não vai ter mapas novos, mano. Desencana. Não tem dinheiro, não tem equipe e, mano, não vai ter mapas novos. O máximo que eles podem fazer é remodelizar mapas existentes. Desencana, meu brother. Mapa novo não vai ter. Tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Aquele roadmap. Cadê o roadmap? Aqui. Deixa o roadmap aí, enquanto eu vou trocando ideia aqui. Viking com katana, sei lá, né, mano? Doideira. Adriano, já que você pode responder as perguntas... Ah, não. Ô, Torpedo, vai dormir. Tá fazendo live na Twitch ainda? Tô sim. De vez em quando, mas tô. O dash ataque de pirata ter subido de 533 para 600 talvez garanta trade em vez dela só cancelar com o tiro. Vamos testar, né, Rafão? Aí não dá pra saber. Vamos desabafar e xingar. Eu dei uma desabafada aí, né? Deu uma desabafada braba aí. Bom, é isso, galera. Eles estão matando o jogo, amo For Honor, mas o jogo está ridículo. Cara, o balanceamento realmente
tá me deixando muito chateado, porque eu não vejo uma evolução. Eu não vejo uma evolução. O que eu vejo parece que é... Cara, uma vez um amigo meu, o Ian, ele falou que lá na UB tinha um macaco tampando o olho, um macaco tampando a boca, e o outro com a mão na orelha assim, ó, tá ligado? E os outros batendo pratinho. Essa é a equipe que faz os bagulho. E cara, não dá, porque assim, quando você pensa que você chegou numa meta legal, tipo, todo personagem vai ter um ataque com esquiva, todo personagem vai ter abertura decente, todo personagem vai ter sequência, todo personagem vai ter possibilidades de mix-up, de cancelar uma coisa e fazer outra. Legal. Aí os caras vão e faz o rework do Shinobi e do Orochi, aonde o personagem errava os negócios e podia cancelar todos os recover e você não conseguia punir ele. Aí você fala, cara, não é possível. Aí eles vão e arrumam o rework do Orochi, mas aí lança o pirata. Aí você fala, cara, não tem padrão, tá ligado? Aí os caras me propõem um Testing Grounds com Conqueror, com Shen da puta que pariu, imbloqueável, cancela. E também, como que você vai punir aquele Conqueror lá? Só Deus sabe, né? Aí, porra, aí fica um negócio chato. Né? Vamos lá. A parada da esquiva com recover eu não entendi. O Gordo Calvo disse que JJ iria punir Bash com Zone de Sifu. Então, peraí. Bash com Zone de Sifu. Não, pelo que eu entendi ele falar, é o seguinte: que você não poderia mais esquivar de um Bash e dar Guard Break. Entendeu? Pelo que eu entendi foi isso. Você não podia mais esquivar de um bash e garantir guard break. Que agora, se você esquivasse do bash, você teria que punir com dash attack. Aí na hora eu até falei, mas e quem cancela o recover? Né? Foi o que eu entendi na hora. Mas aí, porra, depois a gente vai ter que... Eu não vou nem me coçar, velho. Vou esperar sair no jogo. Porque eu fico me matando para dar 1000 informações. Aí a pessoa que não acompanha 100% a comunidade, igual a maior parte de vocês, né? Vê... eu vi lá no canal do Lenhador o rework do Shaolin. Não, mano, infelizmente aquilo é Testing Grounds, não é rework. E para explicar pro cara depois que aquilo não vai entrar no jogo? Né? Então é complicado, cara. O nego tá pisando na mesma tecla, cara. Olha aí o teste pra você ver. Só replay e restart. Então, Daniel, cara, o que eu fico chateado é assim, falta de padrão, sabe? O padrão parece que é fazer qualquer merda. Entendeu? Aqui, ó, o pirata que a gente tava falando tá aqui, ó. Tá. Vamos lá. Também realmente já pensei que esse jogo nunca sai do lugar, infelizmente, dificilmente vá pra frente. Cara, meu medo é isso, porque eu sempre quero que o jogo vá pra frente. Eu não consigo aceitar, tá ligado? Eu não consigo aceitar. Né? Drop ganhou na live oficial, demora pra aparecer. Cara, você tem que ir lá no Redeem. Coloca aí Redeem for Honor. Aí tem um esquema lá que normalmente é pra você... pra você ver o que você dropou. Entra lá, coloca no Google aí, mano. Eu não sei de cabeça, desculpa. No final me corrija se seria errado, mas o Bash naquele Testing Grounds lá iam ter mais vulnerabilidade a GB. Não sei, Rafão. Não sei, velho. A gente precisa testar. Vou até jogar Forando depois de um ano. Monoval que fiquei com esperança que desse imbloqueável e inesquivável. Na Valk, Rony, esquece. Tá esquecida lá. Sou novata no jogo. Tá valendo a pena investir nele? Tempo e talvez dinheiro? Dinheiro não tem o que investir no For Honor, tá? O jogo tá baratinho e não investe dinheiro nele não. Tudo do jogo tem dentro do jogo. Agora, cara, pra novato, é que assim, a gente tá a maioria da galera aqui joga há muito tempo. Então a gente tá falando coisas muito técnicas.
de competitivo e tal. Agora, para quem é iniciante, meu, entra lá, aperta botão pra caramba. Você vai ver as minhas críticas, eu amo esse jogo. Cara, o Zone posse full, Jun desvia, quase full e dá Zone. Ah, mas isso aí já tinha, né, Rafão? Não entendi, não. A Aramuxa tá errado. Cara, o Aramuxa tá forte, Powerzinho. O Aramuxa tá muito forte. É isso. Mas eu acho que ainda assim, ele não tá ridículo como a pirata, mas ele é top tier. Entendeu? Assim como o Raider tá forte, mas se o Raider, se ele errar, você consegue punir tranquilamente, entendeu? Não é toda opção que vai ser mais vantajosa para o Raider do que para você. Agora, do pirata, tudo que ele faz é mais vantajoso para ele do que para você. Tudo. Como que vai punir esse Conqueror aí? Se esquivar o bash, ele não pode dar guard break. Se der dodge ataque, agora ele cancela e cover com full lock. Pelo que entendi foi isso. Foi, Gustavo. Peraí. É Gausta. Eita, nome do cara aí. Gal, né? Gauts. Ô, Gauts. É isso, cara. Não tem como punir. Bonito, né? É isso aí. Depois bota um link para um fórum lá na U pra gente reclamar. Felizmente isso não adianta muito, não. Mesmo não entendendo absolutamente nada, eu vou acompanhar a live. Ô, Liz, obrigado. Assina meu canal. A live já tá chegando ao fim, tá? Porque eu não gosto de me estender muito, porque eu estava fazendo a cobertura da live oficial da Ubisoft. Mas aqui no meu canal tem muito conteúdo, tá? E eu faço live na Twitch também, twitch.tv/lenhadorgameplay, entrem lá. Então, cara, tem muita coisa para você assistir aqui no canal, tá? Para tirar dúvida, tutorial, essas coisas. O Aramuxa countera qualquer dash ataque e ele é top tier. A fraqueza do boneco é imbloqueável e dodge bash. Pois é, o Chapoma. Mas o Aramuxa, assim, ele tem uma match muito boa contra alguns personagens, mas ele ainda não é impunível, né? Ele ainda não é impunível. E se você fizer o read correto, você consegue dar uns guard break nele. Agora, se tirar essa vulnerabilidade de guard break aí... resumo, pirata nerf, King, o nerf do pirata foi muito baixo, foi um nerfzinho, sabe, que eu vejo que parece que eles estão com medo de mexer no pirata. Sei lá, parece aquele cara que ele quer ganhar a discussão, mesmo todo mundo falando que ele tá errado, sabe? Então, bom, galera, eu acho que é isso, tá? Para quem não conhece, nós temos um grupo de WhatsApp, né? O grupo de WhatsApp é só você colocar aí exclamação Whats. Você entra lá no nosso grupo, a gente conversa diariamente sobre o WhatsApp, sobre For Honor, sobre outros assuntos também, né? É um grupo familiar que não é permitido pornografia nem spams de figurinha. Então quem quiser entrar aí, exclamação Whats, tá o nosso WhatsApp aí, pedir para algum moderador colocar aí, se possível. Digo, tem lógico, o Dash Light do Orochi ser perseguidor. Powerzinho, mano, 2022 você tá reclamando do Dash Light do Orochi, velho. Dash Light é Dash Light, você pode punir com um top heavy na cara. Pô, o menor dos problemas do mundo é os Dash Light, velho. Deixa ser Dash Light mesmo, meu lindo. Não tem problema não. E é isso, galera. Vou lá, vou comer porque eu não almocei. Eu saí correndo do trabalho hoje, atendi meus clientes, marquei tudo pra amanhã pra vir fazer essa live pra vocês. Então, por favor, deixem um like aí e comentem aí o que vocês acharam aí. Enfim, comenta só pra dar uma moral pro canal. Porque eu parei de fazer conteúdo aqui no canal, tô fazendo mais lá na minha Twitch. Mas vocês sabem que eu gosto muito do jogo, eu amo muito o jogo e tô sempre aqui tentando trazer esclarecimento pra vocês e enfim. E é isso, certo? Bom, galera, obrigado de coração. Vou encerrar a live aqui. O Powerzinho, o problema é os iframes, não é nem... Mas realmente, um lock daquilo é infernal. Tá? Obrigado a todos que me assistiram. Um abraço e até a próxima.